Falso Podcast, um lugar para ouvir algumas verdades. Episódio de hoje, o trabalho do fotojornalista e a construção da informação em diferentes plataformas. Sejam bem-vindos ao Falso Podcast, um lugar para ouvir algumas verdades. Esse podcast é produzido pela Falsa Companhia de Teatro de Uberlândia, Minas Gerais, e integra o projeto Vestidos de Noiva, aprovado e realizado através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou Juliana Nazário, integrante da Falsa Companhia de Teatro, e nesse episódio vamos receber a nossa convidada, Fernanda Torquato. Ela é jornalista pela Universidade Federal de Viçosa e também mestre em comunicação e doutoranda em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Também é editora na TV Globo em Belo Horizonte e fotógrafa de dança. A Falsa Companhia a convidou para abordar o seguinte tema: o trabalho do fotojornalista e a construção da informação em diferentes plataformas. Assunto pertinente ao nosso processo de montagem do espetáculo Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, realizado em 2022. Olá, meu nome é Fernanda Torquato, eu sou jornalista formada pela Universidade Federal de Viçosa, tenho mestrado em Comunicação e Tecnologias pela Universidade Federal de Uberlândia e faço doutorado em História na mesma universidade. O tema da minha pesquisa de doutorado é uma espécie de biografia de um fotógrafo que atuou em Araguari entre os anos de 1930 e 1970, ou seja, por cerca de 50 anos, o Geraldo Vieira. Além disso, eu sou fotógrafa de espetáculos e já fui professora em cursos de jornalismo, ministrando principalmente a disciplina de fotojornalismo. Acredito que por isso eu fui convidada pela Falsa Cia de Teatro para falar sobre o tema, o trabalho do fotojornalista e a construção da informação em diferentes plataformas. E esse podcast é uma contrapartida pela realização da montagem da peça O Vestido de Noiva, feita pela Falsa Cia de Teatro. Agora, antes de falar sobre o trabalho do fotojornalista e a construção da informação em diferentes plataformas, queria lembrar que o Nelson Rodrigues, o autor da peça, foi um jornalista. O pai dele, o senhor Mário Rodrigues, foi dono de 2 jornais, o Jornal Amanhã e o Jornal Crítica. E o próprio Nelson foi repórter policial. Então ele convivia nesse mundo da produção da informação, tanto que ele leva essa cobertura jornalística de um crime para a peça, Então quem pôde assistir à montagem pôde ver que tem ali um fotógrafo na cena do crime cobrindo tudo. Mas essa cobertura jornalística nem sempre foi assim tão perto, em cima dos fatos, tão na hora que os fatos estão acontecendo ou logo depois que eles acontecem, assim no quente que a gente fala. Então, eu vou fazer uma regressão no tempo para a gente entender como o fotojornalismo foi surgindo e como essa construção da informação foi sendo feita por meio da imagem ao longo do tempo, até chegar aos dias de hoje, em que a foto demora segundos, entre ser feita e publicada, seja em um site de notícias ou mesmo nas redes sociais do próprio fotógrafo ou da fotógrafa, Vou tentar desenvolver uma linha de raciocínio que tem como base, principalmente em relação às informações iniciais, um livro que se chama Uma História Crítica do Fotojornalismo Ocidental, um livro do Jorge Pedro Souza, publicado em 2004. Então, vamos lá. A primeira fotografia considerada como registro de um acontecimento que a gente chama de jornalístico, na verdade não tinha um nome de fotografia, era um daguerreótipo. Era uma imagem feita por meio de um processo fotográfico que tinha esse nome de daguerreótipo, e ele tinha esse nome porque ele foi criado pelo Louis-Jacques Mandé Daguerre. Então, o Daguerre foi o inventor desse primeiro processo de fotografia, O primeiro processo mais amplamente divulgado e comercializado para o grande público. Os daguerreótipos foram, assim, uma febre. Muita gente tinha daguerreótipo, muita gente queria ser registrado por um daguerreótipo. Mas voltando, esse registro de um acontecimento que pode ser chamado jornalístico, ele foi registrado pelo Carl Friedrich Stelzner. Foi feito em 1842 e ele registrou, gente, as consequências de um incêndio que destruiu um bairro de Hamburgo, na Alemanha. Então, assim, gente,
ele registrou as consequências ou os destroços. Ele não registrou o incêndio, né? Na época, claro que aí envolve várias questões, mas era complexo se fazer uma imagem. Então, não é só chegar, fazer e publicar, como hoje em dia, né? Então, tinha todo um processo. Ele chegou depois, ele fez essa imagem depois. E outra questão é que essa imagem ela não foi publicada num veículo noticioso, num jornal, logo de cara como uma fotografia. Ela foi publicada em forma de desenho, foi uma reprodução. Se desenhou a imagem a partir do daguerreótipo e se publicou em uma revista semanal, a The Illustrated London. Isso não foi um problema para a época, porque as pessoas estavam acostumadas com desenhos sendo publicados nos jornais, né? Mas o que é consenso, gente, é que o fotojornalismo em si, ele nasceu com a cobertura de guerras. Houve uma cobertura da guerra entre Estados Unidos e México em 1846, mas foi um fotógrafo anônimo que fez uma série de fotos dos oficiais, dos soldados, mas o que se sabe, ou que se tem mais notícia de cobertura mesmo, que a gente pode chamar, entre aspas, de fotojornalística, porque não havia esse termo ainda, foi na Guerra da Crimeia, em 1855. O fotógrafo oficial do Museu Britânico, Roger Fenton, ele foi convidado por um editor de um jornal para ir para a Guerra da Crimeia para fotografar o evento. Então ele foi, levou 4 assistentes, uma parafernália de equipamentos, uma carroça laboratório, porque ele precisava de tudo isso, gente, para poder revelar as imagens, né? Ele usava uma técnica que já era posterior ao daguerreótipo, que era a técnica do colóide úmido sobre vidro, que era uma técnica perigosa, podia explodir tudo. Então, assim, era muito complexo e ele não conseguia chegar no fronte de guerra para fazer as imagens, né? Ele tinha toda uma parafernália, era perigoso, era complicado, era tudo muito custoso, pesado, os equipamentos, enfim. Então, a cobertura fotojornalística que ele fez, na verdade, são cerca de 300 negativos fotográficos de imagens de soldados sorrindo, posando para ele, ou então as imagens dos campos de batalha cheios de balas de canhão, mas não tem assim muita ação da guerra, tá? Isso vai mudar com o tempo, com as técnicas evoluindo, a velocidade da captura da imagem vai ser mais rápida, os equipamentos vão diminuir o peso, e aí os fotojornalistas vão conseguir congelar mais a ação, chegar mais perto do que está acontecendo, né? Mas mesmo assim ele é considerado o primeiro repórter fotográfico, ele pode ter feito a primeira cobertura fotojornalística, né? E aí depois vem uma outra guerra, a Guerra de Secessão, 1861 a 65, e aí essa foi coberta assim massivamente por fotógrafos. E nessa guerra é que se descobre que os leitores dos jornais, eles queriam ver as fotografias, eles eram observadores visuais, e essas fotografias eram capazes de persuadir esses leitores porque eles achavam que eram fotografias muito realistas, muito verossímeis. E aí começa, gente, um valor notícia que é muito importante hoje em dia, que é o tempo, a velocidade da informação. É nessa guerra de secessão, Guerra Civil Americana, que os fotógrafos, ainda fotógrafos, não chamados de fotojornalistas, precisavam tentar ser o mais rápido possível entre fotografar e enviar a foto para a redação. Tinha até comboios para transportar a foto do local onde elas foram feitas até as redações. Só que, claro, gente, demorava dias, né? Então, assim, ou semanas. E aí começou-se a pensar nessa questão da necessidade, da velocidade da publicação. Outra questão também que foi melhorando, né, que foi se adaptando, é que se descobriu uma forma de publicar a foto como fotografia mesmo, e não mais como desenho. Foi em 1871
que um jornal sueco conseguiu publicar uma fotografia impressa junto com o texto, graças a uma técnica de impressão que foi chamada de halftone, que é uma trama de linhas. E aí não precisava mais nenhum gravurista ir lá desenhar. A partir daí também surgem revistas de fotografia. Primeira revista de fotografia que se tem notícia, a Illustrated American publicou no seu primeiro número 75 fotografias, né? E depois, gente, surge uma inovação gigantesca, que o George Eastman, ele cria a película fotográfica. Quem fotografou analógico sabe o que eu estou falando, que é aquele negativo fotográfico enroladinho, assim, que a gente colocava na câmera. Então, assim, isso facilitou muito a vida dos fotógrafos, porque não tinham que carregar mais um equipamento muito grande, não tinha que carregar as chapas de vidro para o colóide úmido, chapas de metal. E além de criar essa película fotográfica em forma de tira, né, o George Eastman também criou a câmera Kodak. E essa câmera, gente, ela viralizou, digamos assim, entre as pessoas. E aí não só mais entre os fotógrafos. A partir desse momento, os conhecimentos muito técnicos não eram mais necessários. Então todo mundo virou um fotógrafo amador. E isso foi muito legal, porque as pessoas começaram a registrar a vida das famílias, né? Então as famílias começaram a ganhar uma memória fotográfica. Mas voltando à imprensa, surge nos Estados Unidos uma política de investimentos para se melhorar essa técnica de halftone para publicação das fotografias na imprensa. Depois surge a máquina rotativa para impressão e a forma dos jornais, a forma de se produzir os jornais muda muito. Então, se chega a uma integração maior da foto com o texto, né? E à medida que as fotografias começam a ser mais usadas na imprensa, aí aparecem os primeiros repórteres fotográficos profissionais. Mas no início, gente, esses fotógrafos, esses profissionais, eles eram mal vistos. Por quê? Eles eram pessoas mais grotescas, porque eles tinham que ser fortes para segurar as câmeras que ainda eram pesadas. E eles também tinham um cheiro ruim, que era o cheiro do magnésio do flash. Então, até então, eles não eram muito bem vistos. Nessa época, também, 1890, surgem as primeiras agências fotográficas, que aí o fotógrafo ele não vai só mandar a foto para o jornal que ele trabalha, mas ele vai mandar para agências e essas agências começam a vender as imagens. Essas agências, elas fornecem as fotografias aos jornais e às revistas. E uma coisa que facilitou muito a disseminação dessas fotografias de agências foi a criação da transmissão à distância. Então, estava num lugar, não precisava mais de um comboio para pegar as suas imagens e levar para o jornal. Agora tinha um jeito de transmitir a fotografia para um outro lugar. E aí, chegamos no século XX, aumenta muito a demanda de fotografias pela imprensa, se articula nas revistas ilustradas uma nova forma em relação a texto e imagem. As imagens elas ocupam muito mais espaço do que o texto em muitas delas. Muitas pessoas optam pelo fotojornalismo enquanto profissão. Surge uma inovação em 1925, que é o flash de lâmpada, então não precisava mais usar o magnésio, que era mal cheiroso, né? Surgem também depois, em 1930, a Leica, surgem câmeras menores, entre elas a Leica, que são pequenas, elas são rápidas, elas usam filme. E aí os fotojornalistas, eles começam a ganhar mobilidade, então eles estão num lugar, eles conseguem fazer fotos, às vezes até sem as pessoas perceberem que eles estão ali, porque as câmeras não são tão barulhentas, elas são de fácil manipulação. E aí os fotorepórteres modernos nascem nessa época, 1920, 1930, o principal deles, o Eric Solomon, que a gente chama de pai do fotojornalismo moderno, ele era o cara da fotografia que a gente chama de cândida,
que é aquela fotografia não posada, não protocolar, que o fotógrafo tira sem a pessoa ver. Então, aí sim a gente tem essas fotografias que mostram os momentos, né? E a partir dele, vem outros fotógrafos, como Henri Cartier-Bresson, que fazem fotos privilegiando o que ele chama de momento decisivo, um momento em que todos os elementos se rearranjam na cena de um jeito em que a fotografia vai ficar melhor composta. Enfim, vão surgindo essas pessoas que vão melhorando as técnicas e surge também a questão do glamour desses fotojornalistas. Antes, os fotojornalistas, inclusive, nem assinavam as suas fotografias. A partir daí, eles começam a assinar suas fotos, né? Eles perdem o anonimato e eles recebem reconhecimento pelo trabalho deles. Avançando em alguns anos, nos anos 60, a gente vai ter uma situação em que os fotojornalistas não serão mais os únicos a cobrir os eventos, digamos assim. Na Guerra do Vietnã, eles estavam disputando espaço, entre aspas, com a televisão. A televisão fazia a cobertura dos acontecimentos, mas o que poderia parecer uma ameaça ao trabalho dos fotojornalistas acabou não sendo, porque a televisão não se demorava tanto sobre os acontecimentos e o fotojornalista conseguia ir mais a fundo, né? Ele conseguia contextualizar mais a notícia. A fotografia no Vietnã, ela adquiriu um certo grau de autoridade, segundo o Jorge Pedro Souza. Ela ajudou a que as pessoas refletissem sobre aquela guerra e muitas foram contrárias à guerra, né? E é nessa década de 60 também que as fotografias elas começaram a ir para outros lugares, além da imprensa, além dos jornais, das revistas, né, que a gente tem comentado até então. Elas começam a ocupar lugares como museus e exposições. Surge um concurso que existe até hoje, chamado World Press Photo. Ele premia várias fotografias em diferentes categorias, várias fotografias jornalísticas. E ele permite também um espaço de discussão sobre a prática jornalística, né? O que está sendo feito pelos jornalistas. Há uma possibilidade de discussão sobre as questões éticas que envolvem o trabalho também. Mas pouco antes da década de 60, no fim da década de 1950, a gente precisa pontuar que surge a fotografia digital e que vai mudar completamente, né, esse mundo da fotografia. Mas esse início, no fim da década de 50, essa fotografia digital ainda é muito incipiente. Então, a gente ainda não pode falar de fotojornalistas utilizando fotografia digital. É muito mais experimental. Isso vai avançar relativamente rápido, na década de 80, principalmente. Os fotojornalistas vão começar a usar essa nova tecnologia de fotografar, eles vão principalmente usar o computador para reenquadrar fotos, clarear, escurecer, mudar um pouquinho o tom, né? Porque com a fotografia digital vem todas essas possibilidades de manipulação das fotos. Não que elas não existissem antes, tá, gente? Toda vez que a gente vai pensar numa fotografia, né, uma pessoa que está motivada a congelar aquela cena que está na frente dela, ela parte de um desejo, né? Então tem um motivo, ela quer fazer aquilo e ela vive num determinado lugar em uma determinada época, né? Esses conceitos são do Boris Kosoy, no livro Fotografia e História. Para ele, toda fotografia tem a sua origem a partir do desejo de um indivíduo que se viu motivado em congelar uma imagem, um aspecto do real em determinado lugar e espaço, né? E aí ele diz: o homem, a técnica e o tema são essência, são os componentes fundamentais desse processo de produção da imagem. E fazem parte desse processo de produção da imagem 3 elementos, que é o assunto, que vai ser fotografado, né?
o fotógrafo, e aí é o fotógrafo com toda a sua bagagem cultural que ele tem, e a tecnologia que ele usa. Então, a tecnologia que ele usa pode ser câmera analógica, pode ser a câmera digital, depende da lente que ele usa, que lentes grandes angulares vão proporcionar uma visão de um ângulo maior, lentes teleobjetivas vão focar um pouco mais. E aí esse tipo de utilização de tecnologias diferentes ou de equipamentos diferentes vão proporcionar cenas diferentes de acordo com o que o jornalista pensou, de acordo com o que o jornalista quer passar com a sua imagem. Então não é porque agora, com a fotografia digital, é que vai surgir qualquer tipo de manipulação. Elas já existiam, tá? Porque a manipulação tá até na escolha do equipamento, na cabeça do fotógrafo, na escolha do assunto. E existia manipulação na fotografia analógica também, tá, gente? Existem vários processos de retoques das fotografias, de apagamentos de pessoas, objetos e tal. Era possível fazer esse tipo de manipulação, só que com a fotografia digital fica muito, muito mais fácil, né? E foi na década seguinte, gente, janeiro de 1996, que o primeiro grande evento fotojornalisticamente foi todo coberto com câmeras digitais. A Associated Press fotografou o Super Bowl com os fotógrafos usando todos câmeras digitais. E isso pode ser uma nova era, né, do fotojornalismo. A gente está falando aqui nesse podcast do trabalho do fotojornalista, a construção da informação e das diferentes plataformas. E aí que ou um pouco antes, mas aí a partir daí de forma consolidada, é que a foto, além do jornal e da revista, vai para o site, né? Então isso envolve a questão de produção cada vez mais rápida para publicação, de preferência imediata dessa imagem, né? Por causa da velocidade da internet mesmo, da velocidade que essa imprensa tem que oferecer, né? Essas imagens para quem quer consumir na hora em que está acontecendo o evento. Então, muda um pouco o processo de produção, mudam os equipamentos, já que mudou também a plataforma. E já pensando um pouco mais na frente, a gente tem as redes sociais, né? Então, hoje em dia, os fotojornalistas que trabalham para jornais, revistas, eles enviam as imagens e trabalham também para agências de notícias, eles enviam as imagens e eles também, de acordo com o contrato que eles têm com essas empresas, eles também publicam nas redes sociais deles, né? E aí é uma nova plataforma, é um novo espaço de circulação de informação imagética que é completamente diferente, né? O jornal, ele é entregue para a pessoa, antigamente era entregue para a pessoa na casa dela, ou a pessoa comprava na banca, e não havia um contato direto com o fotojornalista, né? Mesmo com as fotos publicadas em sites, apesar de às vezes ter o espaço ali de comentários, ainda era um pouco dificultado esse contato. Hoje em dia, fotojornalistas que publicam o seu trabalho nas suas redes sociais estão em contato direto com o público que consome as suas imagens, né? Então, isso cria uma relação totalmente nova. E para finalizar, eu convido vocês a começarem a seguir fotojornalistas brasileiros nas redes sociais, que são incríveis, que atuam na nossa imprensa e que também fazem fotos para agências internacionais. Eu vou citar aqui 3 deles. Um deles é Wesley Marcelino, já ganhou o prêmio Pulitzer por uma cobertura que ele fez, uma cobertura relacionada à imigração. A Gabriela Biló, uma fotojornalista que hoje em dia trabalha para a Folha de São Paulo, e o fotojornalista que é correspondente da France Press, o Douglas Magno. Então, são sugestões que eu deixo para vocês para acompanharem o trabalho desses fotojornalistas que publicam suas fotos nas redes sociais próprias e podem e estão ali recebendo comentários, muitas vezes elogiosos, outras vezes nem tanto, né?
mudança de plataforma de publicação de imagens, ela propicia isso, né? Esse contato mais direto e tudo que vem junto com ele. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Falei um pouquinho sobre essa construção da fotografia, a construção da informação por meio da fotografia ao longo do tempo, e a gente passou dos jornais, revistas, o caminho feito pelas agências, depois chegamos em sites e agora nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. E aqui termina o nosso episódio de hoje do Falso Podcast. A Falsa Companhia agradece a presença da nossa convidada Fernanda Torquato e a presença de todos os nossos ouvintes que vieram aqui ouvir algumas verdades.